Bom, pessoal, então hoje vamos ver as funções quadráticas. Função quadrática é uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com esse a diferente de zero. Então, a função quadrática é da forma y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, é claro que com a diferente de zero. Se o a for igual a zero, você vai ter uma reta, bx mais c. O domínio dessa função são sempre os reais, certo? O domínio de f são sempre o conjunto dos números reais. Então, qualquer x que você imaginar, você pode colocar aí, sendo um x um número real. A imagem dessa função, ela vai depender muito do vértice da parábola que representa o grafo da função. O grafo da função ela vai ser assim, aberta para cima, uma parábola aberta para cima ou para baixo. Temos aqui um ponto em que chamamos de vértice e aqui também. Então, aqui vai ter o y vértice, né? Aqui tem o y vértice. E observe que nesse caso aqui, toda a parábola está acima do y vértice. Então, toda a parábola está acima do y vértice. Esse y vértice, ele é menos delta sobre 4a. Onde esse delta é o mesmo delta de Bhaskara, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Certo? Então, nesse caso, o y, né, a imagem vai ser todo y maior ou igual do que o y vértice. E nesse caso, a imagem vai ser todo y menor ou igual do que o y vértice. E observe que nesse caso aqui, o a ele é positivo e aqui o a é negativo. Ou seja, a imagem vai ser da seguinte maneira. Y pertencente aos reais está o quê? O y é maior ou igual do que o y vértice, ou seja, menos delta sobre 4a, se o a for positivo. Ou a imagem de f vai ser todo y pertencente aos reais, tal que o y é menor ou igual do que menos delta sobre 4a. Isso no caso do a negativo. Então, se o a for negativo, a gente sabe que se o a for negativo, a parábola é para baixo. Isso quer dizer que a função vai estar toda abaixo do y vértice. Certo? Que é esse caso aqui. Ó. Se o a for negativo, o y vai estar menor ou igual do que o y vértice. Se o a for positivo, a parábola vai ser para cima. E o vértice, né, vai estar bem aqui. O y vértice vai estar aqui. Ó. Então, toda a função, né, isso aqui é um y qualquer. Então, todo y vai ser maior ou, no mínimo, vai ser igual ao y vértice. Ou seja, esse caso aqui é o caso em que o a é positivo. A imagem vai ter essas duas situações, o a positivo e o a negativo. E se o a for igual a zero, você vai ter uma reta e entra no caso lá das funções lineares. Para a gente entender melhor como funcionam esses coeficientes a, b e c, vamos ver aqui no GeoGebra. Vou criar aqui o a igual a 1, vou criar o b igual a 1 e vou criar um c igual a 1. Agora eu vou criar a função y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Observe que eu criei a função y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Essa é a função quadrática. O a, ele está... Vamos ver. Vou colocar eles aqui. Para a gente ver o que é que vai acontecer com a função quando mexemos com os valores de a, b e c. Então, aqui está a função. Só organizar aqui a função. Mudar aqui a cor vermelha, aumentar aqui. Bom, aqui temos a função. Vamos ver aqui o seguinte, ó. O que acontece quando mexemos com o valor de a? O a está igual a 1. A igual a 1.2, 2.3, o a está aumentando. 3.3. O que acontece quando o a vai aumentando cada vez mais? Ó, 34. Olha no 50 como está. Aqui podemos aumentar o quanto quisermos. Ela vai fechando à medida que o a vai aumentando. Agora o a vai diminuindo, ela vai se abrindo, ó, a parábola. Quando o a é igual a 2. Agora, quando o a for negativo, o que acontece? Quando o a é igual a 0, você tem uma reta. Agora, o a é negativo. Você está vendo que a parábola está para baixo. Ó. A parábola para baixo e ela vai fechando, só que para baixo.
A concavidade agora está para baixo. Então, à medida que você vai aumentando aqui negativamente, a parábola vai fechando cada vez mais, só que ela está voltada para baixo. Então, ela vai se abrindo para cima. Quando o A é positivo, ela vai ficar para cima. Quando o A é negativo, ela fica para baixo. Vou colocar aqui o A igual a... Vamos ver aqui, A igual a 3. Pronto. Agora vamos ver o que acontece quando mexemos com o B. Olha, B igual a 1. Olha, B igual a 2. B igual a 3. Observe que quando mexemos com B, a forma da parábola não muda. O que muda é a posição que ela se encontra. O B vai aumentando e a parábola ela vai se afastando um pouquinho para a esquerda. Quando o B vai ficando negativo, ela vai se afastando um pouquinho para a direita. O que acontece quando mexemos o valor de C? Observe que a forma da parábola não muda. O que muda é apenas a posição dela. Ela só vai subir ou descer, ó, de acordo com o valor de C. C igual a 1. Observe que a parábola ela está cortando o eixo Y aqui no 1. Ó, é onde ela corta o eixo Y. Certo? Então, à medida que eu mexo com o valor de C, vou mexer novamente. Ó. O C igual a 2 aqui. C igual a 2. Observe, ela está cortando o eixo Y no 2 aqui. Ó. O valor de C na função quadrática é justamente onde a parábola corta o eixo Y. Olha, C igual a 5. Ela está cortando o eixo Y aqui no 5. O que quer dizer o valor de B? À medida que eu mexo com B, vai mexer com o vértice da parábola. Por quê? Porque o vértice da parábola ela está assim. O vértice da parábola, esse pontinho V, ele vai ter aqui um XV. Esse XV é menos B sobre 2A. E aqui vai ter um YV. Ó. YV, o YV vai ser menos delta sobre 4A. Então, quando você mexe com B, você mexe diretamente com o x do vértice. Okay? E observe que aqui está negativo. O x do vértice é negativo, por isso quando o B é positivo, a parábola vai para a esquerda. Ó. À medida que o B vai aumentando, a parábola vai para a esquerda. Quando o B vai diminuindo, a parábola vai para a direita. Por quê? Porque o x do vértice é menos B sobre 2A. Nesse caso aqui o A está fixo, então só modifica o B. Então, se o B aumenta, a parábola vai para a esquerda. Se o B diminui, a parábola vai para a direita. Justamente por causa aqui do vértice, que é menos B sobre 2A. Okay? Quando eu mexo com C, a parábola apenas sobe ou desce. Ela não mexe com o x do vértice. Observe que o x do vértice é o mesmo, ele fica fixo. Ele vai mexer com o y do vértice, né? Porque vai estar influenciando aqui o delta, quando eu mexo com C. Se eu mexo com C, vai influenciar o delta. Em todos eles vai mexer com o vértice, né? Tanto faz eu mexer com C, com A ou com B. O vértice sempre vai ser alterado. Vou pegar a parábola y igual a x ao quadrado. Essa parábola aqui, ó. Ela desce, toca aqui e sobe. Isso é y igual a x ao quadrado. Agora, se eu fizer y igual a x ao quadrado mais 1, então ela vem para 1, ela vem para cá e faz isso. Y igual a x ao quadrado mais 1. Eu aumentei 1, certo? Aumentei 1. X ao quadrado mais 2, ela vem no 2 aqui, ó. Olha aqui no GeoGebra como é que fica, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Essa parábola aqui é o x ao quadrado mais 1, porque ela está aqui no 1. O A é 1, o A é 1, o B é 0. X ao quadrado mais 1. Se aumentar, ó, x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 2, ó. Vou pegar aqui a parábola y igual a x ao quadrado. Como essa parábola. Agora y igual x ao quadrado. Vou aumentar uma unidade. Vendo? Agora y igual x ao quadrado mais 2. Vou aumentar duas unidades. Essa aqui é x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 2. Se eu botar x ao quadrado menos 1, y igual a x ao quadrado. Olha o que acontece com a parábola. Essa aqui de baixo, ela desceu aqui de x ao quadrado, ela desceu uma unidade aqui. A imagem de f vai ser todo o y real com y maior ou igual do que o y do vértice, né, que é menos delta sobre 4a, quando a for positivo. Quando a for positivo, a parábola vai ser assim. Então, aqui está o y do vértice, certo? Porque é o ponto, no caso aqui é o ponto mínimo, certo? O y do vértice
é o valor mínimo da função, é o valor mínimo que a função vai atingir nesse caso aqui. Então, todo y é maior ou igual do que o y no vértice. Que o y no vértice é o valor mínimo. Se ele é o valor mínimo, então qualquer ponto é maior do que ele. Quando a parábola é para baixo, o y no vértice é o valor máximo. Nesse caso, qualquer valor y é menor ou igual do que ele, do que o y no vértice. É isso? Porque ele é um valor máximo, então qualquer ponto da função vai ser menor do que ele. Se ele é o máximo, certo? Qualquer um vai estar abaixo dele. Então, é nesse caso aqui, em que o a for negativo. Então, qualquer y é menor ou igual do que menos delta sobre 4a. Lembrando que esse delta é justamente b ao quadrado menos 4ac. Esse aqui é o x do vértice. E aqui é o y no vértice. Ou seja, o x do vértice é menos b sobre 2a. E o y no vértice é menos delta sobre 4a. Essas duas coordenadas aí vai compor o vértice da parábola. Bom, para esboçar o gráfico da função, o que precisamos saber é, primeiro, a parábola abre para cima se o a for positivo e abre para baixo se o a for negativo. A parábola vai interceptar o eixo y no ponto 0c. E a parábola intercepta o eixo x nos pontos onde ax2 mais bx mais c foi igual a zero. Então, esse caso aqui temos uma equação do segundo grau para resolver. E já vimos lá na revisão de equação de segundo grau que a solução é justamente dessa forma. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, daqui você vai tirar 2x. Chama x', que é menos b mais o raiz de delta sobre 2a. E o x duas linhas, que é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, temos aqui dois valores. E aí vai depender se o delta for positivo. Tem três situações, né? Se o delta for positivo, se o delta for igual a zero e se o delta for menor do que zero. Se o delta for positivo, você vai ter um x' e um x duas linhas. Se o delta for igual a zero, você vai ter o x' igual a x duas linhas. E aqui você não vai ter nenhum x. Não existe x. No caso, delta negativo. Aqui estão as situações. São 6 situações que podem acontecer no gráfico da função. Primeiro, quando a for positivo e o delta positivo. A positivo, nesses 3 casos aqui, A positivo, a parábola é para cima. Delta positivo tem 2 valores. Ó. Tem 2 valores. Vai ter um x' e um x duas linhas. Vai cortar o eixo x em 2 valores. A positivo e delta igual a zero, a parábola é para cima e vai ter x' igual a x duas linhas. Vai cortar o eixo apenas em um x. A positivo e delta negativo, isso quer dizer que a parábola é para cima, certo? A parábola é para cima e ela não corta o eixo x. Ela vai ficar só acima do eixo x. Ela não vai cortar porque não tem x. Delta negativo, você vai dizer que não tem x real. A negativo e delta positivo, A negativo, nos 3 casos aqui, a parábola é para baixo. Delta positivo quer dizer que tem 2 valores, x' e x duas linhas. 2 valores distintos, né? Então, temos aqui o x' e aqui x duas linhas. A negativo e delta igual a zero, isso quer dizer que a parábola é para baixo e você vai ter x' igual a x duas linhas. Temos 2 valores, só que iguais. Aqui vai estar passando aqui, cortando o eixo x apenas em um ponto. E A negativo e delta negativo, a parábola é para baixo e não corta o eixo x. Portanto, não tem nenhum ponto aqui, porque o delta é negativo e não tem x real. Aqui são as situações, cada uma delas aqui. Aqui temos alguns exemplos. Vamos ver aqui x ao quadrado mais 5x mais 6. Então, considere a função y igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Vamos determinar o domínio dessa função. Isso aqui é um y igual a um f de x, né? Isso aqui é um f de x, certo? Então, o domínio de f vai ser todo x pertencente aos reais. Ou seja, vai ser o conjunto dos números reais. Sempre o domínio vai ser os reais. A imagem vai ser todo y pertencente aos reais, tal que... Primeiro, eu tenho que a é igual a 1, o b é igual a 5 e o c é igual a 6. Eu tenho que o a é positivo, portanto a parábola é para cima. Se a parábola é para cima, então eu vou ter o seguinte, a imagem vai ter y
maior ou igual do que o y vértice. Essa é a minha imagem. Por quê? Porque O é positivo. Se O é positivo, eu tenho aqui o y vértice e todo o y vai estar acima dele. Ó. Então, eu vou calcular o y vértice, que é menos delta sobre 4a. Não é isso? Quem é o delta? Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual, o b vai ser 5, então fica 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, delta vai ser igual a 25 menos 24, que é igual a 1. Então, meu y vértice vai ser igual a menos 1 sobre 4 vezes 1. Isso vai dar menos 1 quarto. Esse é o y vértice. Portanto, a minha imagem vai ser todo o y pertencente aos reais, tal que o y vai ser menor ou igual, aliás, maior ou igual do que menos 1 quarto. Essa é a minha imagem. Ou seja, vai ser esse conjunto. Ó. Maior ou igual quer dizer que vai de menos 1 quarto até mais infinito. A imagem vai ser essa aqui. O domínio vai ser todos os reais e a imagem vai ser todo o y maior ou igual do que menos 1 quarto. E por último, o gráfico. Como é que fica o gráfico? Bom, para esboçar o gráfico, você precisa saber que são x' e x2'. Primeiro, eu tenho que o x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Isso vai ser igual a menos o b é 5, mais ou menos raiz de delta. Delta é 1, raiz de 1 é 1. 2 vezes 1 é 2. Então, aqui você vai ter o x' e o x2'. X' vai ser a parte positiva, menos 5 mais 1 dividido por 2. E o x2' vai ser menos 5 menos 1 dividido por 2. Certo? Então, temos aqui menos 5 mais 1 dá menos 4, por 2 dá menos 2. Menos 5 na segunda parte aqui no x2', menos 5 menos 1 dá menos 6. Menos 6 por 2, menos 3. Então, esses valores são os valores x' e x2'. Aqui vai ser o eixo y, aqui o eixo x. Então, já sei que vai cortar aqui no menos 2, que está aqui menos 1, menos 2 e no menos 3. Então, meus pontos são esses aqui. Ó. A parábola vai estar bem aí. Agora, o que vai acontecer é a minha parábola, primeiro, ela é para baixo ou para cima? Como é que eu posso fazer o gráfico dessa função agora? Outra coisa que eu sei também é o seguinte, o valor de C, o C é 6, então ela vai cortar aqui, ó, num C igual a 6, bem aqui assim. Então, eu já tenho esses 3 pontos aí da minha parábola. Aqui não está bem na escala certinha, né? Mas vamos ter aqui uma ideia mais ou menos de como é que vai ser essa parábola. Mais ou menos assim. Tem que cortar aqui no 6. O que eu posso saber aqui, por exemplo, quem é o vértice aqui, ó. Eu sei que esse pontinho aqui é justamente menos 1 quarto, que é o y vértice. A parábola vai estar acima desse y vértice. Se você calcular o x do vértice, deve estar bem aqui assim, ó. Deve estar entre menos 3 e menos 2. Bem na metade aí. Se você calcular o x do vértice, vai ser menos b sobre 2a, que é menos... O b é 5, né? 5 sobre 2. Isso vai ser igual a menos 2,5. Então, bem aqui nesse cantinho. Vou botar aqui y igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Bom, essa parábola aqui. Observe que ela corta aqui o eixo x em menos 3 e menos 2, que é justamente x' e x2'. Aqui é o x' e o x2'. E aqui é justamente o c. Ela vai cortar aqui, ó, no valor c igual a 6. Vou escrever a reta y igual a menos 1 dividido por 4. Aqui está a reta menos 1 sobre 4. Observe que esse aqui é o y vértice. Y igual a menos 1 sobre 4 é justamente o y vértice.
Então, a parábola ela vai estar toda acima desse y do vértice. Qualquer y que você imaginar, ele vai estar maior ou igual do que y do vértice, do que menos 1 sobre 4. Por exemplo, se eu pegar qualquer ponto da parábola, vamos pegar aqui. Qualquer ponto que eu pegar aqui, quem é o y dele? O y vai ser, tá aqui, ó, menos 4. Se eu pegar um y aqui, o y vai ser 2. Posso até olhar aqui pelo GeoGebra mesmo. Esse ponto aqui, o y dele está aqui, ó, 5,83. Vou marcar um ponto aqui. Quem é o y dele? O b. O y vai ser 0,61. É maior do que menos 1 sobre 4. Vou marcar um ponto bem aqui, ó. Esse ponto C. Quem é o y? Menos 0,11. Isso é maior do que menos 1 sobre 4. Vou pegar um y aqui. Ó, menos 0,25. Que é justamente o igual. É justamente menos 1 sobre 4. Menos 1 sobre 4 dá menos 0,25, não é isso? Pegar um ponto aqui, ó, aqui em cima. Então, o y aqui, o y de E é 5,5. Qualquer valor que você pegar na função, aqui, qualquer ponto da função, ponto F, 2,87, ele vai ser, o y dele vai ser maior do que o y do vértice. Isso quer dizer que essa é a imagem da função. Todo y maior ou igual do que o y do vértice. Que no caso aqui é menos 1 sobre 4. Bom, eu resolvi a questão aqui com mais. Aqui está resolvido aqui com menos, mas segue o mesmo raciocínio. O que vai mudar aqui é o x' e x durinho. Aqui dá o 3 e 2. Certo? Então, vocês façam aí depois. Aqui a letra B está feita aqui também. Depois vocês refaçam e confiram os resultados. Letra C, x² mais 2x mais 1. Temos que a imagem vai ser todo y maior ou igual que 0. Bom, vamos ver agora algumas aplicações das funções quadráticas. Temos aqui um exemplo que é o seguinte. A quantidade vendida de um bem está relacionada a seu preço, segundo a função linear, que é igual a 100.000 menos 5p, para p entre 10 e 20. Para cada preço p fixado, a receita obtida com a venda da quantidade correspondente, Q, do bem, é o produto da quantidade pelo preço unitário. Isto é, a receita vai ser igual a P vezes Q. Descreva a função que representa a receita em função do preço P. Descreva a função que representa a receita em função da quantidade Q. Então, na solução, a gente tem o seguinte. Eu tenho que o R é igual a P vezes Q. Então, se eu substituir o valor de Q, eu vou ter a receita que vai ser igual a P vezes o Q é 100.000 menos 5p. Então, observe que eu tenho uma receita que vai ser igual a P vezes 100.000 dá 100.000p menos P vezes 5p dá 5p ao quadrado. Então, eu tenho aqui agora a receita como sendo uma função do preço e uma função quadrática. Essa aqui é uma função R que depende de P. Da mesma forma, eu posso isolar o P aqui nessa equação, em função de Q, e aí eu vou encontrar a receita em função de Q, que é justamente a letra B. Por exemplo, aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso encontrar aqui, eu tenho 5Q vai ser igual a 100.000 menos 5p. Ou seja, 5p é igual a 100.000 menos q. Menos q. Então, o p é igual a 100.000 menos q dividido por 5. 100.000 menos q dividido por 5. Ou seja, o p vai ser igual a 100.000 dividido por 5 dá 20.000. E q dividido por 5 dá 1/5 de q. Então, essa aqui é justamente o preço em função da quantidade. Eu vou substituir agora o preço aqui, ó, na receita. Eu vou encontrar a receita em função da quantidade. É isso que vai ser feito aqui. Olha só, a receita vai ser igual ao preço vezes a quantidade. Aí o preço está aqui, aqui vai ser a quantidade, ó, é o Qzinho. Depois eu faço a multiplicação. P vezes 100.000 é 100.000p. E P vezes 5p é 5p ao quadrado. Com o sinal de menos, então temos aí
Isso aqui é justamente a receita em função de P, que é 100 mil menos 5P ao quadrado. Então, essa é a função receita em função do preço. Da mesma forma, aqui, como isolamos o P em função de Q, aí vamos fazer agora, R vai ser igual a P vezes Q. O P é justamente o que foi encontrado aqui, ó, isso aqui é o Pzinho. Vai fazer 20 mil vezes Q, vai multiplicar por Q, né? 20 mil vezes Q dá 20 mil Q. E Q vezes menos 1/5 de Q é menos 1/5 de Q ao quadrado. Então, isso aqui vai ser justamente a receita em função agora da quantidade. Ou seja, a receita em função da quantidade é isso aí, é 20 mil Q, 20 mil Q menos 1/5 de Q ao quadrado. E aí, com essas funções, você tem aí como estudar, por exemplo, o valor onde a receita é máxima, o valor onde a receita é mínima, o preço, né, onde a receita é máxima, o preço onde a receita é mínima, o Q onde a receita é máxima. Temos assim, a função receita, que dependendo de P, e temos a função receita, dependendo de Q. 100 mil P menos 5P ao quadrado. Menos 1/5 de Q ao quadrado. Então, aqui está a receita em função do preço e a receita em função da quantidade. Está dizendo que o preço está entre 10 e 20. Falta um quadrado aqui, né? Aqui, 5 vezes 10 ao quadrado dá 100. Né? Aqui, 100 vezes 5 dá 500. Então, aqui vai ser 500. Ó. 100 mil menos 500 dá 99.500. E para P igual a 20, calcula-se aqui ao quadrado também. Ó. E você deve encontrar, não é esse valor aqui, né? Deve encontrar outro valor aqui. Vocês podem ver aí quanto é que dá. Na letra C está pedindo a receita máxima que pode ser obtida. A receita máxima pode ser obtida calculando a ordenada do vértice da parábola, que representa o gráfico da função receita em função do preço ou em função da quantidade. Aí vamos dizer que os dois casos. Temos aqui o y no vértice com relação ao preço. O y no vértice é menos delta sobre 4a. Então, o delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. No caso da função receita, a receita com relação ao preço, nós vimos que é 100 mil P menos 5P ao quadrado. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que o A é menos 5, o B é 100 mil e o C é 0. Menos B, o B é 100 mil ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 5, vezes o C, que é 0. Essa parte aqui ela vai ser igual a 0, porque está multiplicando por 0. Essa parte de baixo é 4 vezes A, no caso A é menos 5. Aqui embaixo vai ficar menos 20. Tá aqui. E 100 mil ao quadrado vai ficar esse valor aqui. Então, dividindo aqui, vamos encontrar 500 milhões. Certo? Então, essa receita, a receita máxima é esse aqui, esse valor de 500 milhões. Se for usar a outra função, que é a função em relação à quantidade, então vai ser da mesma forma, menos delta sobre 4a. A função quantidade vai ser igual à função R de Q é 20 mil menos 1/5 de Q ao quadrado. Então, nesse caso aqui, o A, 20 mil Q, não é isso? O A vai ser menos 1/5 e o B vai ser 20 mil. Então, nesse caso aqui vai ficar menos B, que é 20 mil ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1/5, vezes C, que é 0. 4 vezes menos 1/5, faz a multiplicação aqui, vamos encontrar da mesma forma 500 milhões. Certo? Então, tanto faz usar a receita em função da quantidade, como usar a função receita em função do preço. De qualquer forma, vamos encontrar aqui a receita máxima como sendo 500 milhões. Mais um exemplo. Uma pessoa dispõe de 20 mil para aplicar por 2 meses.
consultando várias opções de investimento, concluiu que a taxa mensal de juros compostos varia de 0,8% a 2% ao mês, dependendo da instituição e do risco de investimento. Determine a função que representa os juros que o investidor pode receber por essa aplicação em função da taxa de juros I escolhida, e a função que representa o montante que o investidor pode receber por essa aplicação como função da taxa de juros I escolhida. Na letra A, temos o seguinte. No primeiro mês, os juros são dados por, vou chamar aqui de J1, vai ser I% de 20 mil, que foi a quantidade investida. I% de 20 mil vai ser 20 mil I. No segundo mês, os juros são dados por I% do valor acumulado, no primeiro mês. Ou seja, o J2 vai ser I% de 20 mil mais 20 mil vezes I. Então, juntando aqui vai ficar I vezes esse valor. Então, fica 20 mil mais 20 mil I vezes I. Ou seja, vai ficar 20 mil I e aqui vai ficar 20 mil I ao quadrado. Isso aqui já vai ser os juros que vai ser adquirido no segundo mês. Então, a função pedida é dada por J de I, vai ser igual ao J1 mais J2, que são os juros adquiridos nos 2 meses, que vai ser justamente J1, é essa função aqui, 20 mil I, mais essa função que aparece aqui, dos juros do segundo mês. Posso juntar esse 20 mil I com esse 20 mil I, vai ficar 40 mil I, e esse aqui ficou 20 mil I ao quadrado. Então, esse aqui vai ser a função J de I, os juros em função, que vai ser os juros em função da taxa de juros I. Agora, queremos saber onde essa função está variando. Como a taxa mensal de juros compostos varia de 0,8% a 2% ao mês, então vamos ter o seguinte. O I ele vai estar entre 0,008 e 0,02. Você faz aqui 0,8 dividido por 100, vai ficar entre 0,008. Da mesma forma, 2% é equivalente a 0,02. A função que representa os juros em função da taxa de juro I é dada por essa função, 40 mil I mais 20 mil I ao quadrado. O I variando entre 0,008 e 0,02. Então, vemos aqui que a função juros é uma função quadrática. E aí pode-se estar, por exemplo, quando é que essa função vai ser máxima, quando vai ser mínima, para que taxa de juros a função vai ser máxima e para que taxa de juros a função vai ser mínima. E na letra B está pedindo um montante. Então, o montante é dado pelo valor aplicado adicionando os juros obtidos. Então, neste caso, a função que representa o montante é dado por M de I igual ao valor aplicado mais os juros. No caso, vai ser 20 mil, que é o valor aplicado, mais os juros, que vai ser representado pela função J de I, que foi encontrada aqui no caso anterior. Então, vai ficar 20 mil mais 40 mil I mais 20 mil I ao quadrado. Então, essa aqui vai ser a função que representa o montante aí para qualquer taxa de juros I. Esse I, lembrando que está entre 0,08 e 0,02. Bom, vejamos outras aplicações, que são as seguintes. Um ônibus com 40 lugares para passageiros foi fretado para uma excursão. A empresa exigiu R$ 20 de cada passageiro, mais R$ 2 por cada lugar vago. Então, determinar a função que representa a receita da empresa em função do número de lugares vagos, a receita máxima que a empresa pode ter e o número de passageiros para que a empresa tenha a rentabilidade máxima. Então, o que está pedindo nas letras A, B e C? Primeiro, a função que representa a receita da empresa em função do número de lugares vagos. Então, vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que X vai ser o número de lugares vagos. Seja X o número de lugares vagos num ônibus. Certo? Então, por exemplo, se o X for igual a 1, isso quer dizer que existe um lugar vago. Não é isso? Então, temos um lugar vago. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que tem 39 passageiros e tem um lugar vago. Temos um lugar vago. Isso quer dizer que cada passageiro vai pagar R$ 20 mais R$ 2. Ou seja, cada passageiro vai pagar R$ 22. O valor da passagem vai ser R$ 20 mais R$ 2 por cada lugar vago. O valor da passagem ele está em função do número de lugares vagos. Então, o valor da passagem vai depender de X, onde esse X é o número de lugares vagos. Certo? É o número de lugares vagos. O valor da passagem vai depender de X, vai ser R$ 20 mais 2 vezes X. Por exemplo, se tiver um lugar vago, então cada pessoa vai pagar R$ 20 mais R$ 2, 2 vezes 1. Se tiver
2 lugares vagos, então você vai pagar R$ 20 mais R$ 4, que é R$ 2 de cada lugar vago. Como existem 40 lugares para passageiros, a quantidade de pagantes é Q igual a 40 menos X. Certo? Por quê? Porque se faltar, por exemplo, 10 pessoas, então a quantidade de pagantes vai ser 40 menos 10. Eu estou dizendo que X é o número de lugares vagos. Então, Q vai ser igual a 40 menos X. Se faltar 1, vai ser 40 menos 1, que é 39. Se tiver 2 lugares vagos, vai ser 40 menos 2, que é 38. Certo? Se tiver 20 lugares vagos, então só vai 20. 40 menos 20. Como o preço da passagem é de R$ 20 para cada passageiro, mais R$ 2 por cada lugar vago, isso quer dizer que o preço da passagem vai ser igual a 20 mais 2x. Justamente o que eu falei aqui. Então, o preço vai ser 20 mais 2x. Se tiver 2 lugares vagos, então vai ser 20 mais 2 vezes 2. Porque tem 2 lugares vagos. Ou seja, vai ser 20 mais 4. Então, cada um vai pagar 24. Se tiver 10 lugares vagos, se o x for igual a 10, então o preço vai ser 20 mais 2 vezes 10, porque ele vai pagar R$ 2 por cada lugar vago. Se tem 10, ele vai pagar 2 em cada um. Então vai dar 20 mais 20 vai ficar 40. Certo? Então o preço da passagem vai ficar por R$ 40. Se for só um passageiro, imagine só um passageiro. Isso quer dizer que se for só um passageiro, isso quer dizer que o x vai ser 39, né? Olha, o x vai ser o número de lugares vagos. Então, a quantidade de passageiros, ou de pagantes, né, vamos dizer, a quantidade de pagantes vai ser 40 menos x. Certo? Se tiver 40 passageiros, é porque não tem nenhum lugar vago. Ou seja, o x é igual a zero. O preço da passagem vai ser R$ 20 mais R$ 2 por cada lugar vago. Então, 2 vezes x. Certo? Então, eu tenho justamente isso aqui. Quem vai ser a receita da empresa? Eu vou botar aqui a receita em função do número de lugares vagos. Então, a receita vai ser igual a P vezes Q. Certo? Então, vai ser igual a 40 menos x vezes 20 mais 2x. A receita em relação a x vai ser igual ao preço da passagem, o preço que cada um vai pagar, vezes a quantidade de pagantes. Aqui está ao contrário, né? Esse aqui é justamente o Q, esse aqui é o Q, esse aqui é o P. Então, a quantidade vai ser 40 menos x e o preço vai ser 20 mais 2x. Fazendo a multiplicação aí, vai ficar assim. A receita vai ser igual a 40 vezes 20, dá 800. Né? Faz esse vezes esse e esse vezes esse. 40 vezes 2x dá 80x. Menos x vezes 20 dá menos 20x. E menos x vezes 2x vai dar menos 2x ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai ficar igual a 800. 80x menos 20x dá 60x. Menos 2x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser a receita em função do número de lugares vagos. Você está criando aqui a receita em função do número de lugares vagos. É claro que esse x vai variar entre 0 e 40, não é isso? Porque tem 40 lugares. Então, pode não ter ninguém nesse ônibus. O que acontece, por exemplo, se o x for 0? Então, a receita vai ser de 800. Se o x for 0, a receita vai ser um R de 0, que vai ser igual a 800. Se o x for igual a 0, isso quer dizer que não tem nenhum lugar vago. Ou seja, teremos aí o número de pagantes vai ser 40. Certo? Então, no caso, a receita vai ser Q vezes P. Vai ser 40 vezes, cada um vai pagar R$ 20. Não é isso? Porque se não tem nenhum lugar vago, se o x for 0, isso quer dizer que o preço vai ser de R$ 20, porque não tem nenhum lugar vago. Então, ninguém vai pagar o excesso pelo número de lugares vagos. Então, 40 vezes 20 dá 800. Então, a função que representa a receita da empresa em função do número de lugares vagos foi aquela que encontramos. Aqui, menos 2x ao quadrado mais 60x mais 800. O que encontramos aqui, ó, menos 2x ao quadrado mais 60x mais 800. Agora, letra B. A receita máxima que a empresa pode ter. A receita máxima
é só encontrar o y no vértice dessa função aqui. Então, encontrou o y no vértice, você encontra justamente a receita máxima. Aqui, ó, notamos que a receita é representada por uma função quadrática e que o valor máximo da receita é dada pela ordenada do vértice da parábola, que é o gráfico da função receita. Então, nesse caso, a receita máxima vai ser menos delta sobre 4a. A função receita em função de x vai ser igual a menos 2x ao quadrado mais 60x mais 800. Aqui temos que o a é menos 2, o b é 60 e o c é 800. Então, o delta, ab ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual, b é 60, 60 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é 800. O delta vai ser igual a 60 ao quadrado, que dá 3.600, mais 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 8, 64. Dá 6.400. 6.400 com mais 3.600 vai dar 10.000. Esse aqui é o delta. Só que o y vértice é menos delta sobre 4 vezes a. Então, o y vértice é menos 10.000 dividido por 4 vezes a. O a é menos 2. Então, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Então, o y vértice vai ser justamente, se dividir 10.000 por 8, dá 1.250. Temos aí o sinal negativo em cima e embaixo, então vai ficar positivo. Portanto, a receita máxima é justamente 1.250. E na letra C está pedindo o número de passageiros para que a empresa tenha rentabilidade máxima. Então, eu quero saber aqui o x do vértice. Eu encontrei a receita máxima, agora eu quero saber o número de passageiros para que a empresa tenha rentabilidade máxima. Nesse caso, eu vou calcular o meu x do vértice. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a, que vai ser menos 60 dividido por 2 vezes menos 2. Então, isso vai ser igual a menos 60 dividido por menos 4. Então, isso vai ser igual a 15. Ou seja, você tem aí x igual a 15. É quando a empresa vai ter rentabilidade máxima. Só que é o seguinte, esse x é o número de lugares vagos. A questão está querendo saber o número de passageiros para que a empresa tenha rentabilidade máxima. A rentabilidade máxima, o R de x, vai ser igual a 1.250, não é isso? Justamente quando o x for igual a 15. Ou seja, quando o número de lugares vagos é 15. Mas a pergunta é o número de passageiros para que a empresa tenha rentabilidade máxima. Neste caso, a resposta da letra C é n igual a 40 menos 15. Ou seja, você vai ter aí 25 passageiros. Essa é a resposta. Para qualquer outro valor, a receita não pode ser maior do que 1.250. Você pode até fazer o teste aí. Por exemplo, eu tenho aqui número de pagantes, certo? E aqui número de lugares vagos. Se eu tiver 40 passageiros, 0 lugares vagos. Qual vai ser a receita? A receita vai ser 40 vezes 20, que é igual a 800. Se eu tiver 39 pagantes, eu tenho um lugar vago. Então, a receita vai ser quem? A receita vai ser 39 vezes, aqui o preço vai ser 22. Porque tem um lugar vago, então a passagem vai ser 20 mais 2. Certo? Calcula isso aí e vai encontrar, aqui é 800, né? 8, 5, 8. Já aumentou a receita, né? Se tiver, por exemplo, 2 lugares vagos, isso quer dizer que tem 38 pagantes. Isso quer dizer que a receita vai ser 38 vezes, agora vai ser 24, o preço da passagem. Tem 2 lugares vagos, portanto, o preço da passagem vai ser R$20 mais R$2 por cada lugar vago, ou seja, mais 24. Então, no caso aqui vai ficar R$912. Então, observe que a receita já aumentou. Vai fazendo esse teste, esses valores vão aumentando, até chegar aqui em 1.250, que é justamente quando tem 15 lugares vagos.
e vai ter aqui 25 pagantes. Aqui seria 25 vezes os 20 reais mais 30 reais. Vezes 50. É assim? Porque aqui a receita seria 25 pagantes, é o total de pagantes, mais o preço da passagem vai ser 20 reais mais 30 reais, porque se tem 15 lugares vagos, 2 reais para cada lugar vago, portanto a passagem vai ficar de 20 reais mais 30 reais, que dá 50 reais aqui. A função menos 2x² mais 60x mais 800. Aqui o vértice da parábola.